Para quem ouviu o novo álbum da grandiosa Linda Quebrada, chamado Trava-Línguas, na primeira faixa, Amor Amor, temos a seguinte frase: Deu meia-noite, era quase meio-dia, Chica Manicongo que destrave sua língua, a saia rodava e sua boca remexia, que a contradição nos banhe com sua feitiçaria. E para quem ouviu esse verso, possivelmente pode ter se perguntado, mas quem é Chica Manicongo? E é nesse episódio que iremos falar um pouquinho sobre essa pessoa, que é considerada uma das primeiras travestis registradas da história do Brasil. O meu nome é Bruni Derotzi e você está ouvindo o Derotzi Podcast. Olá, manas, manos e menes. Meu nome é Bruno Derotzi e você está escutando o Derotzi Podcast. Se você chegou aqui de paraquedas, aconselho a ir ao primeiro episódio, o episódio de apresentação, onde estarei falando um pouco sobre quem eu sou e sobre o projeto desse podcast. Para quem está em dia, fique sabendo que você está escutando o primeiríssimo episódio do Retrato Falado. Retrato Falado é um programa que fala sobre pessoas impactantes e emblemáticas do Brasil e do mundo, trazendo um pouquinho do seu histórico de vida e mostrando por que elas são pessoas tão marcantes. E nesse episódio de estreia, iremos falar sobre Chica Manicongo. Chica Manicongo é considerada a primeira travesti registrada da história do Brasil. Então nesse episódio estaremos trazendo um pouquinho sobre a identidade de quem foi Chica, como foi a vida dela e por que ela está marcada nos registros da história do Brasil. Então bora lá? Quando os europeus desembarcaram nas terras que seriam conhecidas como América, começaram a fazer um trabalho de base que consistia em conhecer a cultura dos povos originários que viviam nessa terra. E é conhecido por historiadores diversas esculturas, cerâmicas e mitos conservados pela cultura oral que encenam amor entre pessoas do mesmo gênero. Focando na área que seria chamada posteriormente Brasil, os relatos não são diferentes. Há muita documentação brasileira feita por escrivãos portugueses para descrever as terras recém-descobertas que retrata uma parcela dos povos originários que tinham comportamentos homossexuais e de transgeneridade. Existe um relato de Pedro de Gamalhães Gandavo em seu Tratado da Terra do Brasil de 1576 que diz, entre aspas, algumas índias deixam todo o exercício de mulheres e, imitando os homens, seguem seus ofícios como se não fossem fêmeas, e cada uma tem mulher que a serve com quem diz que é casada, e assim se conservam como marido e mulher. Na tribo dos Tupinambás, uma das maiores nações indígenas no Brasil pré-colonial, as pessoas que tinham esses comportamentos homossexuais recebiam nomes dentro dessa comunidade. Homens que eram amados por outros homens eram conhecidos como Tibira, e mulheres que eram amadas por outras mulheres recebiam o nome de Sacoembiguira. E é importante ressaltar que os homens denominados Tibira realizavam atividades econômicas que eram definidas como feminina, como agricultura e artesanato. E as mulheres Sacoembiguiras faziam trabalhos definidos como masculino, como caça e guerra. E eu acho incrível como esses povos que viviam na América pré-colonial tinham uma visão muito mais avançada sobre essas questões de gênero e sexualidade do que os europeus. Apesar de eles não terem o entendimento que temos hoje em dia sobre as questões de homossexualidade, transgeneridade, eles entendiam essa diferença e até tinham uma terminologia para isso. E o melhor de tudo, isso era completamente normal e não era julgado pela comunidade.
Mas como tudo que os europeus fizeram nessa região, eles conseguiram acabar com essas ideias, enraizando o cristianismo nas tribos dos povos originários através dos jesuítas, e aos poucos o que era normalizado pelos povos originários começou a se tornar pecaminoso e ilegal. E para exemplificar os atos odiosos feitos pelos europeus, existe o caso que é conhecido como o primeiro caso de morte por homofobia do Brasil. Quando em 1612, o frade capuchinho francês Yves Dovreux, gente, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim, esse frade chegou no Maranhão e com a justificativa de purificar a terra, capturou os tibiras, né? Lembra que os tibiras são os ditos homossexuais dos povos originários tupinambás, né? Um deles, que foi batizado pelos europeus como Dimas, mas ficou conhecido como Tibira do Maranhão, conseguiu fugir. Porém, ele foi capturado, julgado e condenado à morte. E foi uma morte violenta, onde a boca dele foi colocada num canhão e aí atirado com um canhão. Enfim, eu posso estar contando um pouco sobre esse caso em algum outro episódio do Retrato Falado. Eu abri esse grande parêntese antes de começar a história de Chica para contar, né, essas histórias de como a transgeneridade e a homossexualidade era vista pelos povos originários por dois motivos. O primeiro, para mostrar, né, que essa visão do que hoje nós temos do que é transgeneridade e homossexualidade vem de muito tempo, vem antes do Brasil ser Brasil, vem dos povos originários. E se vocês fizerem uma pesquisa, vai descobrir civilizações mais antigas, como os romanos, os gregos, os egípcios, que tinham essa noção de gênero e sexualidade, né? Coisa que os europeus cristãos não tinham. E isso só choca, né, o cidadão que acha que essas discussões só foram criadas nesse século, né? Pela geração mimimi, como a galera gosta de chamar, né? O segundo motivo foi para fazer uma ligação com a Chica, porque a Chica Manicongo, ela é colocada como a primeira travesti registrada da história do Brasil. Porém, vendo esses outros registros dos povos originários, acaba não justificando bem esse título, porque mostra que a Chica não foi a primeira, né? Foi uma de várias que já havia seguido. Porém, tem a questão, né, de que a Chica Manicongo, ela é a primeira a ter um nome, é a primeira a ter uma documentação mais extensa, né, sobre a sua pessoa. Por isso ela ganha esse título, né, de primeira travesti registrada. Mas também há outras discussões que colocam ela como a primeira travesti não índia da história do Brasil. Porque Chica é negra, né? E esses relatos que temos são de indígenas, né, dos povos originários. Então tem essa separação também. Mas isso também abre várias questões, porque são registros escassos, né, dessa história. Então pode ter existido outras pessoas que poderíamos colocar como travestis, como trans, né? Provavelmente viveram nessa época, mas não teve nenhum registro sobre. Então são pessoas que acabaram passando batida na história, né? Mas vamos fechar esse bloquinho e vamos logo entrar no assunto que todo mundo quer saber, né? Que é a história da Chica Manicongo. O nome Chica ou Francisca Manicongo é um nome recentemente associado à sua pessoa e foi batizada pela militante travesti negra Marjorie Marti, que atuava na presidência da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, conhecido como Astra Rio. E é importante também falar que os registros que temos de Chica foram encontrados por Luiz Motti, que é um pesquisador brasileiro, a partir da documentação inquisitorial encontrada no arquivo da Torre do Tombo em Lisboa, Portugal. E esses documentos foram encontrados ali pelos anos 80 e 90. Então esses registros que temos de Chica é muito recente, apesar dela ter existido no início do Brasil colonial. Então Chica, ela foi uma escravizada oriunda do Congo, país africano, que viveu na capital do Brasil da época, né? São Salvador da Bahia de Todos os Santos, que hoje nós conhecemos como Bahia. E esses registros, né, da vivência de Chica datam lá dos anos de 1591, ou seja, não fazia nem 100 anos que o Brasil tinha sido descoberto.
Não se sabe muito sobre a origem em África de Chica. É sabido seu país de origem pelo sobrenome acunhado como Manicongo, termo usado de forma errada pelos portugueses para designar pessoas do Congo. Existe uma discussão sobre Chica possivelmente ser de uma linhagem nobre, já que o termo Manicongo é um título dado aos governantes do Congo, mas isso não passa de especulação. Vivendo como escravizada no Brasil, Chica era conhecida na cidade por vestir-se com roupas femininas no estilo da quimbanda que usava em seu país natal. Isso chocava os habitantes que a enxergavam como uma figura masculina. Ela também é retratada como uma pessoa ousada, que andava orgulhosa pelas ruas e por ser uma pessoa muito namoradeira, se relacionando com diversos homens. Essas atitudes libertinas ou libertadoras de Chica começaram a incomodar um certo cristão velho oriundo de Lisboa, chamado Matias Moreira. E diversas vezes esse homem entrou no caminho de Chica com o intuito de mandar que ela não usasse aquele estilo de roupa e passasse a usar roupas que ele considerava masculinas, né? E com um ar de rebeldia, Chica não obedecia seus comandos e continuou a usar suas vestimentas porque era assim que ela se sentia confortável. Mas Chica não sabia que a sua rebeldia não conseguiria ser mais forte do que o legado do cristianismo na história do mundo. Então, em um belíssimo dia, a Inquisição resolveu dar uma tour, né, aqui pelas bandas, por essas terras recém-descobertas, que eram conhecidas como Brasil. E para quem não sabe, a Inquisição ou Santa Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja Católica que tinha o objetivo de investigar e julgar pessoas que seriam consideradas hereges, feiticeiras e desviantes dos costumes cristãos. Geralmente as pessoas condenadas pela Inquisição e que não se arrependiam de seus atos eram queimadas em fogueiras em praça pública com o intuito de purificar essas almas. E como vocês ouvintes devem já estar imaginando, Chica foi acusada à Inquisição por Matias Moreira sob a acusação de sodomia. A palavra sodomia é de origem bíblica e vem do mito de Sodoma e Gomorra, cidades que, segundo a Bíblia, foram destruídas por Deus no Velho Testamento por suas práticas hereges. Na época da Inquisição, sodomia era o termo dado para homossexuais e pessoas que realizavam sexo anal ou outras práticas sexuais consideradas não cristãs. Com a Inquisição começando a chegar na sua cola e com o perigo de ela talvez ser queimada em praça pública, Chica começou a temer por sua vida. E por isso ela decidiu fazer uma decisão estratégica de sobrevivência e decidiu largar das vestimentas, né, que estavam incomodando tanto Matias Moreira quanto outros cidadãos de bem aqui desse Brasilzão. E ela começou a se vestir como a sociedade da época queria que ela se vestisse, né, que era com roupas masculinas. Dessa forma, Chica foi silenciada, né? Ela acabou tendo que podar a sua personalidade, a sua forma que se via ao mundo para poder se encaixar e sobreviver nesse mundinho cristão que já sabemos muito bem como funciona. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição. E os ouvintes devem estar se perguntando, né? Será que Chica realmente abaixou a cabeça e seguiu as regras que eram ditadas a ela? Ou em algum momento ela se rebelou e voltou a usar as roupas que ela se sentia confortável? Infelizmente, essa resposta não é possível de dar. Porque como eu disse anteriormente, esses registros que temos sobre Chica foram encontrados nas documentações inquisitoriais, né? Encontradas no arquivo do Tombo, em Lisboa, Portugal, pelo pesquisador Luiz Motti, e que ele estava fazendo uma pesquisa sobre essa perseguição dos denominados sodomitas no Brasil. E nessa pesquisa encontrou, né, os registros de Chica, que nas documentações não estava, né, o nome Chica, estava Francisco. Mas como eu disse, ela foi rebatizada, né, pelo movimento trans atual como Chica Manicongo. Então esse nome ficou dado, né, como memória, né, de ancestralidade. E por isso, como só tem esses documentos, né, como ela só pode ser fichada como pessoa através desses registros, não se sabe muito do futuro dela.
Mas acredito que é possível deduzir, né, do que é possível. Porque assim, como nos próprios documentos da Inquisição é dito que a Chica já era rebelde, não obedecia, mesmo ela sendo jogada contra a parede, né, ela ainda era rebelde e agia da forma que ela queria. E sabemos muito bem que na história da Inquisição só era executado pessoas que não aceitavam o dito pecado, né? Porque se você falasse que realmente era pecador e se arrependia e pedia para Deus para perdoar, né? Você era liberado pela Inquisição e podia viver, né? Sendo que você não repetisse, né? Esses atos hediondos. Então podemos dizer que Chica possivelmente pode ter aceitado essa condição dela como uma forma de sobrevivência para não morrer pela Inquisição e ter vivido uma vida mais reservada, talvez não tão extravagante como anteriormente, mas ainda vivendo de certa forma a sua liberdade como era possível naquela época, né? Mas isso é só uma especulação, é só uma imaginação minha. Então cada uma pode imaginar quem foi Chica, né? E é por isso que hoje em dia a Chica é exaltada como uma ancestral travesti e é usada como referência, né, por diversas artistas brasileiras atuais, da cultura pop brasileira, né? Está sendo encabeçada por muitas pessoas trans. E por isso ela acaba sendo citada, assim como eu disse no álbum da Linda Quebrada, mas existem diversas outras obras que também são inspiradas na história de Chica. E com isso eu abro a parte das dicas culturais, onde estarei dando algumas obras existentes, né, que falem um pouco sobre Chica. A primeira indicação que eu faço é sobre um artigo que eu me referenciei bastante para poder escrever esse roteiro, que se chama Chica Manicongo, a transgeneridade toma a palavra. Ela é escrita por Jaqueline Gomes de Jesus e é fácil de achar no Google. Se você jogar esse título, você acha ele facinho para baixar. Outra dica que eu dou é o espetáculo Chica, realizado pelo Coletivo das Liliths. Não existe esse espetáculo no YouTube, mas existem alguns fragmentos que é possível assistir. Lembrando que esse coletivo ele é da Bahia. E a última indicação que eu dou é o desfile da estilista Isaac Silva na Casa de Criadores Verão 2019, onde a estilista usa como inspiração a Chica, né? E também tem a questão de que as modelos, né, são todas pessoas trans, então é bem interessante. Esse desfile você consegue encontrar ele completo no YouTube, é só você colocar Isaac Silva, Casa de Criadores, Verão 2019, que você acha ele completo. Ele tem a participação da Urias também cantando, então você vai conseguir identificar rapidinho. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre Chica Manicongo, a primeira travesti registrada da história do Brasil, ou melhor, a primeira travesti não índia registrada da história do Brasil. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais, mande para as amigas, ajudem. Siga nas redes sociais que você pode estar encontrando na descrição desse episódio. E é isso. Até mais.